Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé. Vamos estar louvando ao Senhor com o nosso cantor cristão, hino 398 do cantor cristão. Vamos estar louvando ao Senhor, exaltando o santo e eterno nome dEle. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, oh mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remédios na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor bendito, Senhor amado, Senhor eterno, glorioso e grandioso, santo e poderoso. Ó Deus, estamos diante do Senhor, não somente neste momento, mas nós não podemos fugir da tua face. Estamos sempre diante do Senhor, porque os teus olhos estão em todos os lugares. Sempre diante do Senhor, porque somos templo do Espírito Santo do Senhor. Não tem jeito, Senhor Deus, de nos afastarmos do Senhor, pois o Senhor está conosco por onde quer que nós andamos. É impossível fugir da tua presença. Então, Senhor Deus, sempre estamos diante do Senhor. E é por isso que devemos levar uma vida santa,
uma vida reta, uma vida irrepreensível. Os nossos pensamentos são conhecidos pelo Senhor. Os nossos sentimentos são conhecidos pelo Senhor. As nossas ações são conhecidas pelo Senhor. As nossas atitudes são conhecidas pelo Senhor. Não tem jeito. É mais do que um reality show. Não tem nenhum ponto cego. O Senhor sabe de todas as coisas. E nós te louvamos por ser um Deus presente. Nunca se afasta de nós. Obrigado pela sua doce companhia. Nós esperamos agradá-lo por gratidão, porque o Senhor Deus nos salvou, nos lavou, purificou todos os nossos pecados e escreveu o nosso nome no livro da vida. E nós estamos aqui agora como igreja, gratos ao Senhor, para prestarmos um culto ao Senhor. Há pessoas com compromissos que não puderam vir e há pessoas que, por não terem compromisso com o Senhor, não estão aqui nesse momento. Eu te peço a tua misericórdia sobre eles. Desperta-os para que eles não caiam, Senhor Deus, na apostasia. Eu preciso que o Senhor Deus auxilie na pessoa do teu Santo Espírito, incomodando essas pessoas neste momento. Sei que nós temos culto ao vivo, mas nunca é tão gostoso como estar na tua casa, na igreja, na comunhão dos santos. Tenha misericórdia, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. 509 do cantor cristão. Fim da lida terreal, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó quem levou divinal o seu rosto a contemplar, desde agora, desde dia perenal. Como então meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nesta pátria de esplendor hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto nunca chegará. Lá no lindo céu de luz há de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Amados de Jesus Cristo, é muito importante você ter a visão do céu. Porque a visão do céu é a esperança de todo crente. Porque há uma promessa de Jesus, que ele ia subir e nos preparar morada, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também.
Então eu anseio, neste dia, chegar e estar com o meu Senhor por todo sempre. Espero que esse seja o seu desejo. Espero que essa seja a sua esperança. Espero que essa seja a sua fé. Não perca Jesus de vista. Os irmãos podem se assentar. Amados do Senhor, nós estamos estudando a palavra de Deus. E eu gosto de estudar por livros e por personagens. E eu gosto de ver a Bíblia de forma textual e de forma expositiva, porque me faz compreender melhor acerca do que está inserido na palavra de Deus. Isso traz para nós ricos ensinos. E nós estamos estudando da série Profeta Elias, e hoje deve ser a 23ª mensagem, e dentro quando as oportunidades elas acabam, culmina com a mensagem de hoje, que o tema é encontro fatal. Se olhado na lei da física, é uma equação complicadíssima de oportunidade de trilhões de um acontecimento de igual modo em uma pessoa encontrar-se ou ser encontrada por um objeto lançado a esmo, sem direcionamento específico. Isso, na equação da física, é só Einstein. E eu creio que, sendo feitas essas equações do perímetro, da condição, da situação, da velocidade do vento, isso dá uma equação gigantesca. Mas é impressionante que, na ótica divina e na justiça de Deus, não tem problema nenhum. Porque Deus é Deus tanto do objeto quanto da pessoa. Deus é o Deus, e Ele é o Senhor de tudo e de todos. E Ele pode fazer as matérias se encontrarem. E para que você não fique perplexo ou surpreso, nós estamos falando de um dardo na ponta de uma flecha, achando milimetricamente entre a fivela, a correia e o espaço em uma armadura em o seu peitoral ser o único espaço vulnerável na armadura de um rei em Israel. Então, esse encontro fatal é o encontro de um rei com uma flecha para se cumprir uma profecia de uma justiça executada pelo Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus, e eu convido a estar lendo 1 Reis, capítulo 22, dos versículos 29 ao versículo 40. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo
22, do versículo 29 ao versículo 40. E subiu, pois, o rei de Israel com Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Jeosafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha. E tu, ó Jeosafá, vestes as tuas vestes real. E o rei de Israel se disfarçou e entrou na batalha. Mas o rei da Síria tinha dado ordens aos seus 32 capitães dos carros, dizendo: vós não pelejareis nem com grande e nem com pequeno, senão somente contra o rei de Israel. E quando os capitães dos carros viram a Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E se chegaram a ele para lutar com ele. Mas o rei de Israel gritou. E vendo os 32 capitães dos carros, que não era o rei de Israel, o rei Acabe, separaram-se dele. E um homem, ao disparar o seu arco a esmo, feriu o rei de Israel, o rei Acabe, por entre as junturas da armadura. E disse ele, então, ao seu carreteiro, esse que disse é Acabe: dê volta e me tira do campo, porque estou ferido gravemente. Mas a batalha tinha aumentado naquele dia e o rei esteve em seu carro diante dos sírios. Mais tarde ele morreu, e o sangue da ferida corria pelo fundo do carro. E ao ter se posto o sol, saiu um pregão pelo campo, dizendo: cada um a sua cidade, cada um a sua terra. E morreu, pois, o rei, e foi levado para Samaria. E sepultaram o rei em Samaria. E levaram o carro no tanque de Samaria. E levaram também as suas armas. E os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra que o Senhor que tinha sido falado. Outros dos altos de Acabe e todas as coisas que executou, e a casa de marfim que fez, e todas as cidades que construiu, não estão porventura escritos nos livros das crônicas reis de Israel? E dormiu Acabe com os seus pais, e reinou em seu lugar Acasias, o seu filho. Senhor, é a palavra do Senhor, histórica, verdadeira e real. Exemplos que devem os teus servos, nós, vermos. E não por estar distante, a 900 anos antes de Jesus Cristo, há quase 3.000 anos distante de nós, e de ser a história de Israel, que não tem nenhum ensinamento para nós na era da graça, que temos um Salvador, que temos um Redentor, que temos a salvação, que conhecemos o Senhor, que não tenha, Senhor Deus, significado e importância para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa época, para o nosso tempo. Está na palavra. E é uma palavra inspirada pelo Senhor. Não estaria aqui se não tivesse importância
E tem. E eu peço ao Senhor o auxílio do teu Santo Espírito, Pai, que nos ilumine para compreendermos e aprendermos com o Senhor e com a tua palavra, para que não possamos cair em desgraça, para que não possamos sermos julgados e achados em falta, e ter a nossa vida ceifada por causa dos erros e do pecado. Que não abreviemos os nossos dias na terra por rebeldia, mas que aprendamos com o Senhor por intermédio da tua palavra. Na vida de gente que nem sabemos como foi, do jeito que era, mas sabemos os feitos e os fatos. Isso é suficiente para que o temor ao Senhor cresça cada vez mais e que possamos andar e trilhar nos seus santos e retos caminhos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando sobre Elias e sobre Eliseu. Mas no tempo de Elias e de Eliseu, haviam 2 reis nos termos de Israel. Nas 10 tribos, no reino do norte, Acabe. Nas 2 tribos, Judá, Jeoacás, filho de Asa. Homem temente a Deus. E que aqui nós vemos, no máximo, 10 versículos fazendo menção ao rei Josafá. E tem grande importância, tem grande repercussão e ensino. Os 2 conheciam a Deus, mas um era temente a Deus. Mas era homem e era falho. E nos 25 anos do reinado de Jeosafá, filho de Asa, da tribo de Davi, esse é um dos erros dele, de subir até Acabe para fazer guerra contra o rei da Assíria, para reconquistar Ramote-Gileade. À noite, se vida nós tivermos, lá em 2 Crônicas, capítulo 19, um profeta de Deus chama a atenção de Jeosafá, onde nas crônicas tem a média de mais de 100 versículos que fazem menção ao reinado de Jeosafá. E por ele subir e fazer isso, eu vejo uma contribuição para que a justiça de Deus seja exercida no cumprimento das profecias faladas por Elias e por Micaías. Esse encontro fatal que nós vemos na palavra de Deus, ele está lá em 2 Crônicas, no capítulo 17, versículos 3 e 4, que nós não vamos mexer nisso agora, mas veremos à noite. É impressionante aqui, amados de Jesus Cristo, acerca de os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não vão 2 reis à guerra? Vão. E era comum que os reis fossem à guerra com todo o aparato de guerra evidente.
Mas a intenção perversa de Acabe era ir à guerra e julgava ele que, não estando com as vestes reais, conseguiria êxito, e o êxito que ele queria é sobrevivência, viver. Há pessoas que se disfarçam. Eu vou me disfarçar. E o disfarce, ele é um disfarce que coloca o outro como alvo. Se tiver que morrer, que morra ele. Quem vai estar evidente com as vestes reais é ele. Eu vivo. Eu sou inteligente. Eu tenho astúcia. Em se tratando de humanidade, é até possível o não reconhecimento. Mas tem um Deus que tudo vê. Não tem como fugir da presença de Deus. E olha como é que Josafá aceita isso de uma forma tão inocente e tão simples. Eu me disfarçarei, mas você não. E é impressionante que quase deu. Quase conseguiu. Quase viveu. Se não fosse o Senhor que estivesse vendo todas as coisas. Ó, amados do Senhor Jesus Cristo, antes do disfarce de Acabe, o plano de Ben-Hadad. 32 capitães, comandantes de guerra que andava nas bigas, nos carros de guerra. Quando vocês virem o rei Acabe, você não se preocupa com a batalha que está à volta de grandes e de pequenos, não. Vocês 32 têm a incumbência de matar Acabe. Então, eles comandam a batalha, mas a missão de matar Acabe é dos 32 capitães. E quando vem a figura do rei, vão em direção. Mas só Deus sabe o porquê Jeosafá gritou e o que Jeosafá falou. Mas por ter todos aqueles carros vindo em sua direção, naquela velocidade, eu fico a imaginar que Jeosafá deve ter dito: meu Deus, me socorre! E pelo fato dele ter gritado, houve uma identificação de que a voz não era de Acabe. Deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo conhece até a sua voz. O inimigo conhece tudo sobre você. O inimigo que vai destruir a sua vida, ele sabe quem você é. Sabe de tudo. Pode usar o disfarce que você usar. Não tem como fugir da ira de Deus. Imediatamente ao ouvir a voz, eles se separaram de Jeosafá. O alvo não é o outro. A ira não é contra Jeosafá, embora Jeosafá
tenha desobedecido a Deus, como está lá em 2 Crônicas, capítulo 19, no seu versículo 1. E essa eu faço questão de que o Alex coloque aí. 2 Crônicas 19:1. Quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, depois dessa batalha aqui, o vidente e profeta Jehu, Ben-Hanani, Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e o admoestou, dizendo: devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? Ora, por conta desse erro virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Aí tem o 3 que aí ele vai ver. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruíste os totens de idolatria dos postes ídolos da terra e dispuseste teu coração para sinceramente buscar a Deus. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, por mais simples que seja, por mais boa intenção que se tenha, nenhuma comunhão há com os ímpios. Acabe estava lá. Quem subiu para se encontrar com Acabe foi Josafá. Quem disse para Acabe que Remote Gileade fazia parte dos termos em Israel foi Josafá. Por certo, ele morreria de uma outra maneira e de uma outra forma, em um outro lugar, mas com o erro de Josafá vem a justiça de Deus. É impressionante que a história ela não termina aqui onde os capitães dos carros, quando viram que não era o rei de Israel, se separaram dele. Então, a história ela dá continuidade. Deus trabalha na história. Aqui há um anônimo soldado. Um homem, ao disparar o seu arco a esmo, feriu o rei de Israel por entre as junturas da armadura. Para se colocar a armadura, ela tinha que abraçar. E impressionante que no peitoral, onde o couro, onde tem o feixezinho ali, a flecha entrou naquele lugar. Imediatamente, aquele que estava disfarçado disse: eu fui ferido gravemente no tórax. Mas eles não tiraram ele do campo de batalha. Seguraram ele em pé no carro e ficaram com ele o dia inteirinho. E a palavra de Deus nos diz aqui que o sangue se escorria no fundo do carro. E ao entardecer, antes da morte dele, aconteceu aquilo que Micaías disse para ele, que se voltar, né? Eu creio que é no 21:19. 21:19. Ouça, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E o Senhor disse: quem induzirá Acabe para que suba e venha a cair
em Ramote Gileade. E um dizia de uma maneira, e outro dizia de outra. E saiu então o espírito, e ficou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. Ele subiu lá. E lá ele foi morto. E lá se cumpre aquilo que Elias disse para ele quando ele foi tomar posse na vinha de Nabote. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. E é impressionante, amados de Jesus Cristo, que eles vão lavar o carro lá em Samaria. E os cães lambem os seus sangues e as prostitutas tomam banho naquela água do sangue de Acabe. A justiça foi feita. Acabe era mau perante os olhos do Senhor. Acabe não cria em Deus. Embora Acabe conhecesse a Deus, mas por certo Acabe conhecia a Deus de ouvir falar. Tanto é que ele coloca o nome do filho dele que vai reinar depois dele, por 2 anos e meio, de Acasias. E Acasias, o nome tem o simbolismo ou o significado, aquele que Yahvé agarrou. E Acabe é aquele que Deus matou. Acabe é aquele que transgrediu contra Deus. Josafá, pelo contrário, ao destruir postes ídolos, a acabar com os sodomitas que tinham ficado resquício do reinado do seu pai, reinou 25 anos em Israel, era temente a Deus. Acabe era inimigo de Deus. Por causa de Acabe. 3 anos e meio não choveu e nem orvalhou sobre a terra. Por causa de Acabe, morte, perseguição, sítio, estado de sítio, coisas terríveis aconteceram. Por causa de Acabe, Nabote morreu. Quantas pessoas morrem por causa daqueles que transgridem contra o Senhor, mas estão destinados ao encontro fatal, ao encontro com a morte, ao encontro com a perdição. Quando nós vimos aqui que o plano era enganar a Acabe, nenhum anjo de Deus achou uma estratégia de engano, porque não há engano no céu. Mas aí vem aquele que engana desde o princípio. Mas então o senhor está dizendo que o diabo chegou até a presença? Por que não? Está vendo o teu servo Jó? Falei isso no domingo passado aqui. Jó capítulo 1. Ele te serve. Porque ele tem tudo isso. Tira tudo isso dele, você vê se ele serve você. Feito. Pode tirar tudo, mas não toque lá na vida dele. Você não viu? Depois de Jesus, 40 dias sendo tentado. Lança-te daqui abaixo, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. Não tentarás o Senhor teu Deus. O engano está nas mãos do maligno. Acabe não achou que enganou, não se disfarçou. É enganando e sendo enganados, é a lei de Talião. Não se engana a Deus. Ah, mas aí não era Deus, aí era o rei lá da Síria.
Mas, amados de Jesus Cristo, nós temos que ver que nós estamos diante de Deus. Nós somos de Deus. O que é só um disfarcezinho? O que é só uma mentirinha? Coisinhas bestas sem importância. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Isso aqui, amados de Jesus Cristo, é uma advertência para mim, é uma advertência para você. Teme a Deus. Ande humildemente na presença de Deus. Ainda que você perca, ainda que você vá à miséria, fale a verdade. Ande na presença de Deus. Não precisa usar disfarces. Seja quem você é. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. O amados de Jesus Cristo não tem artimanha. O rei de Israel se disfarçou e entrou na batalha. Não tem como se esconder de Deus. Não tem jeitinho. E Acabe não era nem brasileiro, né? Então esse jeitinho que os brasileiros dão para fazer as coisas não é só dos brasileiros, é do homem. É da natureza caída do homem. É a esperteza. E Deus, Ele pega na esperteza e com uma flecha lançada a esmo. O amados de Jesus Cristo, o fato é de que o que Deus determina acontece. Não tem como fugir da ira de Deus. Não tem. A alma que pecar, esta morrerá. O amado Jesus Cristo morreu, pois o rei, levado para Samaria, o sepultaram, o rei em Samaria. E lavaram o carro no tanque de Samaria, e lavaram também as armas, os cães, lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor tinha sido dita. Deus não é o homem para que minta. O que Deus diz, acontece. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Endireita o teu caminho. Domingo à noite aqui, um casal que veio à igreja até avivado. 1000 glórias foram dadas aqui. As irmãs, né? Eu fico dando uma olhada. Lá atrás tem uma senhora chamada Celinha, que já veio desse meio. E eu olhava a irmã Celinha com os olhos regalados, vendo, né? E eu daqui só. Terminou o culto, vieram à frente para cumprimentar o pastor. E aí o pastor disse: amarra a tua calça, viu? Endireita o seu caminho, viu? Não se anda com o pé em duas canoas, ou há de agradar ao Senhor, ou desagradar ao Senhor. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Não basta temer a Deus e dar glória a Deus. Você tem que obedecer a Deus. Ande na minha presença, para que você não tenha um encontro fatal. Estava conversando com o meu filho sexta-feira à noite. E ele conversando: pai, tudo bem? E dirigindo. E ele disse assim, quando estava dirigindo: pai, aconteceu agora aqui na minha frente, pai. Um carro bateu de frente com o outro aqui na minha frente. O encontro pode ter sido fatal para o outro, mas houve um livramento. Podia ter sido ele.
Então, amados de Jesus Cristo, vamos andar na presença de Deus, vamos ser sinceros com Deus e com as pessoas, vamos ser verdadeiros. Nós não precisamos usar de disfarce. É o jeito da madeira. Pastor, é isso aqui, em casa, no supermercado, no posto de gasolina, qualquer lugar. Eu sou isso daqui. Vocês não viram a Ludmila de dizer que em um condomínio de luxo aí, alguém disse uma coisa torpe lá, e esse pastor olhou para a pessoa no olho dela, falando sobre o Salmo 139, disse: cala a boca, isso aqui é coisa séria. Autoridade no Espírito. Um monte de gente alcoolizada, mas escuta, consegue entender. E a palavra de Deus é perfeita e refrigera a alma. Então você tem que ser o que você é em qualquer lugar, ainda que isso lhe traga prejuízos, ainda que me expulsasse eu da festa e do condomínio. Quando eu fui sair lá do condomínio, meu amigo disse para mim: vê se não some não. Eu sei que você não bebe, mas vem lá na minha casa. Porque lá na sua casa você falou que não entra bebida. E não entra mesmo. Eu vou sim. Mas eu vou como um servo de Deus. Eu não posso me disfarçar. E encontrei um crente lá, disfarçado, batista. Disse: olha, eu ando lá no meio deles, eu bebo com eles, porque senão eu perco a oportunidade de falar de Jesus para ele. Eu disse para ele: o sujeito, não é o que você fala, é o que você vive. Disfarçado de pinguço lá no meio. Tem dessas coisas na denominação batista, que tem de cachaceiro na denominação. Tinha rei em Israel que não cria em Deus, quem dirá na nossa denominação. Então, amados de Jesus Cristo, atentemos para a palavra e temamos ao Senhor. E endireitemos os nossos caminhos, para que não sejamos ceifados, para que o julgamento de Deus não caia sobre as nossas vidas, a ira do Senhor se acenda contra nós. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, por sua palavra, que é inspirada. Ela é inspirada pelo Senhor. Não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus. E se não alcançar ninguém aqui, ela não vai voltar para o Senhor vazia. Ela é a palavra. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para repreender, para redarguir, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. É o que está na tua palavra. Então, toda a escritura. Não vou escolher texto para agradar ninguém, vou pregar a palavra. Porque é o Espírito que faz a obra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde. E se puder, você que ficou em casa agora vendo o Globo Rural, venha participar lá do culto conosco à noite. Deus abençoe.